Temos possíveis nomes também na área econômica, os que restavam ser anunciados. Segundo o jornal O Globo, o superministro Paulo Guedes escolheu Rubem Novaes para a presidência do Banco do Brasil, Pedro Guimarães para o comando da Caixa Econômica Federal e Carlson von Doilinger, nossa, nome difícil, para o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Novaes e Guimarães almoçaram hoje lá no CCBB, que é o escritório de transição do governo em Brasília, e disseram que, se convidados, aceitarão os convites. O que os portais de notícia dizem nesse momento é que os nomes, inclusive, já teriam sido submetidos a Jair Bolsonaro, que os avalizou e nas próximas horas seriam anunciados. Mas, como os anúncios ocorrem pelo Twitter, vamos aguardar a tuitada do presidente eleito ou a manifestação do futuro ministro Paulo Guedes. No caso do Banco do Brasil, cogitava-se deslocar o Ivan Monteiro, atual presidente da Petrobras, que pelo jeito vai ficar fora desse time econômico. O Rubens Novaes é amigo do Paulo Guedes, é mais um nome com formação na Universidade de Chicago, eles estudaram juntos inclusive, e foi diretor do BNDES. Já o Guimarães é PhD em Economia pela Universidade de Rochester. Sua tese, olha só a dica, hein? Foi processo de privatização no Brasil. Tá aí um grande indicativo, é um belo time, um time aí com DNA totalmente liberal e privatista. Vide a tese do futuro do nosso senhor Guimarães. Carlos Andreasa. Silvio, o Ivan Monteiro, que você fez referência, atual presidente da Petrobras, muito bem avaliado pelo setor, pelo Paulo Guedes e pelos conselheiros econômicos do Guedes e, portanto, do Bolsonaro, parece ficar fora por um motivo muito claro e tem origem partidária ideológica. Ele serviu ao governo do PT, ele serviu à Petrobras no governo Dilma sob a gestão do Bendini. E isso parece ser o componente decisivo político pelo qual ele ficará de fora. Fará falta, porque alguém que tem experiência, conhece o Estado brasileiro, mas os nomes são muito bons, os nomes indicados até aqui. E eles têm um compromisso claro, assumido no DNA de cada um deles. É o que o Silvio falou. São liberais ortodoxos, com formação na diminuição do Estado, na venda de ativos e na transformação desses bancos, tanto da Caixa quanto do Banco do Brasil, naquilo que eles têm de função essencial. A Caixa, especificamente, numa função, Banco do Brasil, outra. Tudo quanto for penduricalho, braço financeiro, loteria, tudo quanto for adesão posterior que não seja da essência da natureza, da prestação de serviços desses bancos, vai para a rua. Em certo sentido, a equipe que o Paulo Guedes forma, e eu acho isso muito bom, ela tem um compromisso de gestão dessas instituições, sem dúvida nenhuma, mas também da redução dessas instituições a instituições mínimas. Né? Quer dizer, Caixa Econômica mínima, Banco do Brasil mínimo, BNDES mínimo. Não deixa de ser muito curioso, e aqui não me leve a mal, estou fazendo de elogio. Não deixa de ser um processo, um encaminhamento, enquanto se gere a organização, não deixa de ser um processo de preparação da empresa para uma futura privatização do corpo dela como um todo, daquilo que for bom para o Brasil. Então, há cálculo, há método nisso aí, e me parece um grande acerto do Jair Bolsonaro ter dado a área econômica como porteira fechada para o Paulo Guedes. Eu espero que essa porteira fechada também sirva para aprovação de uma reforma da Previdência para valer, ou da apresentação de um projeto de reforma da Previdência, porque não tem nada a ver com isso, mas eu insisto nesse ponto. O projeto é muito importante. A apresentação do projeto, qual vai ser a reforma da Previdência do governo Bolsonaro, é algo muito importante. Mas essa já é outra história, chegaremos nela. Passo a bola para o Joel, só corrigindo aqui, o nome do futuro dirigente do IPE é Carlos, do meu xará Carlos Andreas. Eu falei alguma outra coisa. Você falou Carlson, porque está escrito errado. Pois é, eu estava lendo. Vai lá, Joel. Realmente, nomes bons, economistas liberais aí. O Pedro Duarte Guimarães tem um dado aí, né? Ele é genro do Léo Pinheiro, da OAS. Não sei se isso vai ou não gerar algum tipo de repercussão, de oposição aí dentro dos fileiras mais radicais do bolsonarismo, para quem isso aí poderia ser visto como algo
um tanto questionável. Mas é um cara aí com experiência do mercado, tem uma cabeça bem liberal. O Bolsonaro tem de fato dado a carta branca para o Paulo Guedes montar a equipe dele. Eu considero que essa equipe no todo é muito boa, especialmente se a gente comparar o que a gente tinha nos anos PT. Olha que melhora que estamos tendo aqui. E tem as prioridades no lugar certo. Sabem que o Brasil precisa se tornar uma economia mais eficiente, mais competitiva, e que a primeira prioridade para isso, a primeira prioridade para o Brasil recuperar a confiança e tornar o investimento possível de novo, é o ajuste fiscal, que passa pela reforma da Previdência. Tenho certeza que todos os nomes aí estão de acordo com isso. Claro, Caixa Econômica, BNDES e IPEA não estão diretamente ligados à reforma da Previdência, mas a reforma deles está ligada sim a um Brasil mais eficiente, a uma economia mais destravada para o Brasil poder crescer. Uma crítica que eu faria à equipe econômica do Bolsonaro é que, por priorizar liberais, às vezes bastante radicais, falta economistas também com uma cabeça mais do social, que não pode ser deixado de lado. Se você apenas liberaliza a economia e deixa de lado toda a função social do Estado, você vai deixar muita gente desamparada. No longo prazo, claro, com a economia crescendo, as pessoas melhoram de vida também como um todo. Agora, no curto prazo, é preciso sim você ter uma preocupação com muita gente e que mesmo no longo prazo ainda assim precisará de assistência estatal no Brasil, porque a gente tem uma desigualdade muito grande, temos pobreza muito acentuada e que piorou muito da crise de 2014 para cá. Lembrando que o desemprego brasileiro vem caindo, só que ainda está aí na casa dos 12 milhões. Portanto, é muita gente desassistida e que precisa, sim, de um apoio real do Estado. Não adianta acreditar que é só liberar tudo que vai todo mundo melhorar. Os ricos, com certeza, melhoram. No longo prazo, os pobres também melhoram. Mas no curto é preciso estar ali para ajudar quem precisa.